de verdadeiramente tomar a decisão de entender o clamor da população e a Câmara, não só a Câmara, a Prefeitura, a Câmara, todas as instituições públicas envolvidas nessa questão, fazerem o seu papel, cumprir o seu papel. Qual o papel da Câmara? Fazer leis, mas também investigar processos próprios da Prefeitura Municipal de Manaus. O sistema de bilhetagem é uma dinâmica própria da Prefeitura Municipal de Manaus no sistema de transporte coletivo. Quem cabe investigar? A Câmara Municipal. Na sua avaliação, a troca desse comando é necessário, mas não deixa de lado a necessidade de uma investigação, né, através da CPI. Porque a troca desse comando, do sistema de bilhetagem, primeiro é uma questão legal. A lei orgânica, no parágrafo único do artigo 252, determina que a Prefeitura não pode delegar a terceiros, sob qualquer razão, a operação do sistema de bilhetagem. Então, existe uma ilegalidade, então precisa corrigir isso. Segundo, o próprio sistema é falho. Eu digo é falho por quê? Porque a gente solicita informações e os empresários não dão. A gente tenta requerimentos aqui na Câmara, a Câmara não aprova. Então, há uma nuvem de suspeita nisso. A gente precisa investigar. Se encontrarmos falhas, essas falhas precisam ser detectadas e a gente precisa apontar caminhos para que elas sejam o quê? Sanadas e o sistema se torne mais transparente e eficiente no controle da venda de passagens, meias passagens, porque é aí que é o coração do sistema. É dali que se remunera o trabalhador, é dali que se garante direito do trabalhador, é dali que se pode fazer investimentos no sistema. Então, a gente precisa de transparência nisso. O senhor é um dos 6 que já assinaram o pedido de CPI do transporte, né, cada um como autor. Quantas assinaturas são necessárias para realmente começar a investigar esse sistema de transporte público? 14 assinaturas. Acha que consegue? É a nossa expectativa. Eu estou aqui com o firme propósito de responder à população que lá fora está perguntando. E os vereadores não vão fazer nada? Eu estou fazendo. Ao lado de outros 5 até o presente momento, a gente está tentando um caminho que é de uma investigação da Câmara Municipal de Manaus para passar a limpo o sistema de bilhetagem, que é por onde o dinheiro das empresas de transporte coletivo, que dizem que estão quebradas, e eu não acredito nessa conversa fiada, né, entra. Então, a gente precisa investigar isso e cumprir o papel que a população espera de um vereador, que não é só discurso e comentários de análise política. A gente precisa ir mais fundo. Mas ela vai investigar apenas essa questão do sistema de bilhetagem? Somente. A CPI ela tem regras, e uma das regras é que tem que ser um assunto específico. E o assunto específico é o sistema de bilhetagem e a sua operação. Agora, vereador, a gente sabe que não é de hoje, né, que o sistema de transporte público aqui em Manaus é ruim. Em 1988, tem até uma imagem circulando aí que lá na Zona Leste a população já havia se rebelado também. 30 anos depois acontece a mesma situação e nesse intervalo de tempo passaram-se governadores, prefeitos, que não foram poucos, não é? Como é que o senhor observa isso, já que outras capitais têm outros modais de transporte? Tem metrô, tem outras coisas, e Manaus não. 2 observações. A primeira, quando você menciona aquele episódio de 88, é engraçado. Quem se beneficiou politicamente desse episódio, aquele episódio de 88, deu muito discurso para o então candidato a prefeito Arthur Virgílio Neto. Ele era pré-candidato a prefeito, ele era candidato a prefeito, e em função de tudo aquilo que aconteceu na cidade, acabou sendo eleito prefeito. 30 anos depois, e 5 anos já, completando o 6º esse ano, de administração, novamente Arthur Virgílio Neto, nós não temos sequer conhecimento do projeto do BRT. A faixa azul não é BRT. Então, a gente vem tentando aqui, Patrick, com requerimentos, com pedidos de informação, a gente sequer consegue ter acesso ao estudo de viabilidade da implantação do BRT. Eu não falo isso com regozijo, não falo isso com satisfação, mas eu falo isso diante da realidade. O prefeito Arthur Virgílio sairá da prefeitura em 2020 com quase 30 bilhões de orçamento, quase 2 bilhões de empréstimo, e não deixará 1 quilômetro sequer de BRT pronto, o que é uma lástima, porque o próximo prefeito vai ter muito trabalho para correr atrás do tempo perdido em função aí de uma administração que está perdida em relação a esse assunto e que acumula sobre si um descrédito enorme. Sabe por que acumula um descrédito? Porque quando você aumenta a tarifa de 3 para 3,80, promete 300 ônibus e não entrega, isso gera descrédito, desconfiança, que soma a tudo isso que a gente está vendo hoje na cidade de Manaus. A autoridade pública precisa ser senhora da sua palavra, senhor da sua palavra.
né? Então, se você aumenta a tarifa e garante 300 ônibus, que esses ônibus venham, porque começa a desgastar a relação com a população e a população começa a ficar desacreditada, desesperançada diante do que está vendo. Só que a passagem de ônibus em Manaus é uma das mais caras do país. Sim. E não oferece um transporte digno para a população. Pois é, Patrick, eu vou dizer mais. Olha, eu não duvido, eu fui indagado ainda há pouco sobre o prejuízo do sistema de transporte coletivo. Eu, do sistema de transporte coletivo, com os empresários que aí estão, sabendo que isso forma uma grande máfia nacional, eu não duvido que os próprios empresários tenham encomendado a depredação dos seus ônibus. Sabe para quê? Para ganhar tempo agora para uma coisa que eles já estão devendo há anos, que é a renovação da frota do transporte coletivo. Eu não duvido disso. Se você me disser isso, eu não duvidaria. Por quê? Porque esse sistema é marcado por falta de transparência e de uma relação muito suspeita da prefeitura com os empresários. Então, a gente precisa, sabe, furar esse tumor, furar esse furúnculo, espremer isso, para a gente começar e renovar e verdadeiramente termos um sistema de transporte com objetivo público e não privado e de financiamento de campanha. Agora, isso seria uma certeza, vereador, que isso é uma acusação bem séria, quer dizer, os próprios donos das empresas de ônibus estando interessados no tumulto, na quebra-quebra. É uma suspeita minha, eu tenho o direito de dizer que suspeito que essas depredações possam ter origem no próprio interesse dos empresários, que não conseguindo renovar a frota de ônibus, agora encontram uma desculpa de, olha, teve uma depredação, eu não consigo renovar a frota. Eu não tenho medo de falar que isso pode ter acontecido. Não sei se os colegas jornalistas ainda têm algum questionamento, eu acho que não. Eu queria insistir nos números do sistema de transporte público, né? Porque quando há um problema desse que aconteceu ontem, o sindicato das empresas costuma logo dizer X mil pessoas foram prejudicadas, e foram mesmo, né? Mas, e a qualidade dos ônibus, a situação também dos corredores, por onde trafegam esses veículos? O prejuízo para a população ele é vivido no dia a dia. O povo que está pagando R$ 3,80, que a esse povo foi prometido a renovação de frota, melhoria da qualidade do transporte coletivo, e ele está pagando, ele não recebe. Então, esse prejuízo é sentido todos os dias. Ontem, o que aconteceu ontem, repito, é um acúmulo de situações. Você tem, de um lado, a tensão entre empresários e trabalhadores, e você tem, somado a isso, a frustração de uma população que está pagando por um serviço que não recebe e que se sente enganada. Então, acho que tudo isso se encontrou ontem para que nós vivêssemos aquele momento de tensão e que, graças a Deus, hoje parece que a coisa está normalizada, tá? Mas eu digo, se a Câmara não for capaz de falar, de bater, de cobrar algo mais e mexer nas estruturas disso, essas situações todas podem voltar daqui a algum tempo. A gente não pode ficar num sistema de transporte coletivo com sobressaltos de tempos em tempos. A gente precisa mexer nas estruturas. A gente não pode atacar a consequência, a gente tem que atacar a causa. E a causa é falta de transparência, é venda de passagem na mão de empresário que não deveria estar, tá certo? O empresário tem que o quê? Colocar o ônibus, fazer as viagens e a prefeitura pagar por isso. Mas empresário que vende a passagem, ele próprio se paga, Patrick. E quando a gente pede as informações, eles não dão, não dá. É muito esquisito. Como eu te falei, é a mucura tomando conta do galinheiro. Obrigado, vereador. Obrigado. A qualquer momento a gente volta com outras informações aqui no Atual, que é o site de maior credibilidade do Amazonas. A gente espera que essa situação que envolve o transporte público um dia termine, um dia acabe. Mas lembramos que em 1988 houve uma situação semelhante na Zona Leste. 30 anos se passaram. Prefeitos passaram, ninguém ainda resolveu e o problema continua. E a população que já não aguenta mais é a maior prejudicada nisso tudo também. Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.